Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, contando como chegar na prática no primeiro milhão e como eu consegui fazer isso. Logo eu vou compartilhar parte da minha história com você e também como eu cheguei no segundo milhão em 20% ou menos de 20% do tempo que eu demorei para chegar no primeiro. Eu cheguei no meu primeiro milhão aos 30 anos, do zero, e você já vai entender por que do zero. Eu venho de uma família de classe média baixa, cresci em periferia, sempre estudei em escola pública, nunca tive o videogame do momento, o tênis de marca ou qualquer outro luxo que uma criança ou um adolescente pode ter. E eu não falo essas coisas para me vitimizar, é justamente o oposto. Eu falo isso para motivar, porque eu sei que muita gente partilha das mesmas condições, ou até condições inferiores como ponto de partida, e às vezes por simples falta de direção ou por se vitimizar, desiste no meio do caminho. Formar um patrimônio multimilionário saindo do zero em patrimônio é exceção ou regra? É exceção, muito exceção. Mas eu quero falar justamente com você nesse vídeo que quer ser exceção. Dito isso, vamos lá, eu resumi aqui 8 pontos principais que me fizeram chegar a um patrimônio multimilionário. O primeiro ponto, em especial para chegar em 1 milhão aos 30 anos, foi começar cedo. Começar cedo a trabalhar, comecei aos 14 anos, começar cedo a ter grandes ambições e ambições factíveis. A minha primeira grande ambição foi comprar um carro com 18 anos e é por isso, esse é um dos grandes motivadores que me fizeram começar a trabalhar cedo. Começar cedo a botar um plano em prática, ou seja, poupar todos os meses e investir uma grana. E começar cedo a planejar, desenhar os passos, a trabalhar com a lógica. Afinal de contas, não adianta a gente ter sonhos, ter objetivos, se não traçar um caminho para chegar neles. Uma jornada de quilômetros começa com um simples passo, que é seguido de outro passo, e outro passo, e outro passo, até formar o caminho todo. E diga-se de passagem, o caminho não é uma linha reta, ele é sinuoso, a gente tem vários obstáculos no meio do caminho, e muitas das vezes a gente não vai alcançar o objetivo exatamente como traçou. Aliás, na maioria das vezes isso não vai acontecer. As coisas, via de regra, são um pouco melhores ou um pouco piores, mas elas costumam acontecer sim quando você coloca em prática. No meu caso, eu não consegui atingir o carro aos 18 anos, mas consegui ele aos 20. Um Gol geração 5 preto, 0 km. Foi o meu primeiro grande bem, a minha primeira grande conquista, aquela conquista que eu trabalhei 6 anos para conseguir alcançar. Demorou um pouquinho mais que o esperado, mas deu certo. E aqui alguém até pode discutir se era a motivação certa ou não, ter um carro, se não era melhor ter ficado investindo todo o dinheiro. E a verdade é que não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que o que importa de fato é a gente ir conquistando as coisas que a gente almeja. Se é algo que faz muito sentido, se é um grande sonho, você não pode cair no julgamento das outras pessoas. Você tem que fazer por onde e conquistar. O fato é que sim, naquele momento o carro era um passivo para mim. Eu tive ali algumas parcelas, embora tenha dado um bom valor à vista de entrada. Mas eu convivia com salários baixos. Até então eu já tinha sido vendedor de porta em porta de vinagre. Já tinha passado a maior parte do tempo trabalhando em metalúrgicas, em chão de fábrica. Fiz vários cursos para me aprimorar. Não poupei em nenhum momento com isso. Tudo aquilo que era para aprender eu levava como algo que alavancaria a minha carreira, que me faria lá na frente ganhar mais dinheiro, então eu não poupava em comprar cursos e em seguir estudando. Consegui ir para a faculdade de economia, mesmo sem ter dinheiro para pagar. Eu realmente não tinha a menor condição de pagar a faculdade de economia, mas consegui um financiamento estudantil, FIES na época, acho que muita gente aqui fez via FIES faculdade, e fiquei muito tempo trabalhando de madrugada, onde eu simplesmente não tinha convívio social, trabalhava praticamente de domingo a domingo, tudo para conseguir ter uma graninha a mais, abrir mão de muita coisa, não só a vida social, como também de horas de sono, porque eu precisava dormir ao longo do dia, tinha muito barulho lá onde eu morava, nenhuma refeição com a minha família fazia, porque ou eu estava estudando, ou eu estava trabalhando, ou eu estava dormindo. Depois disso segui trabalhando, fui para outras metalúrgicas, trabalhei como corretor de imóveis 2 anos, e quando finalmente eu me formei em economia em 2015, eu não estava vendendo lá muito bem nessa época em específica, o mercado estava passando por um momento meio conturbado, eu resolvi pivotar, mudar de carreira, seguir ainda na parte comercial, com vendas, mas em algo que não dependesse tanto de contatos, afinal de contas, como eu tinha vindo de família pobre, eu não tinha lá tantos contatos assim. Ao menos, não contato de gente que realmente botaria grana no meu bolso, gente rica. Eu recebi uma proposta para ganhar um salário baixíssimo de início, eu lembro até hoje, eram R$830 no primeiro salário, na época de experiência. E eu precisaria do meu carro, porque era uma vaga no setor comercial de uma incorporadora, então eu visitaria imobiliárias. Pois bem, alguns meses antes disso, eu resolvi não renovar o seguro do meu carro, afinal de contas, eu estava passando por uma certa crise ali, não vinha vendendo há um tempo, estava racionando, o seguro tinha aumentado e eu falei, cara, eu vou resolver
isso aqui depois, eu preciso me restabelecer, se eu assumir agora parcelas do seguro, vai apertar ainda mais a coisa, eu vou ter que jogar pra frente. E eu não renovei o seguro, e justamente quando eu estava imprimindo documentos com o meu carro para poder ir para essa outra empresa, adivinha o que aconteceu? Exatamente, alguém com uma arma apontou para mim e levou o carro que estava no momento sem seguro. Em resumo, perdi o carro que era o meu único bem, precisava dele para o próximo emprego, queria me pagar muito pouco. O pouco dinheiro que eu ainda tinha eu precisava dar um jeito em algum outro carro ou em recuperar o que eu achasse de sucata, e realmente o que eu achei, só para você ter uma ideia, valia só cerca de 4 ou 5 mil reais. E eu ainda tinha pela frente anos e anos de financiamento estudantil para pagar. E justamente nesse momento teve um ponto de virada na minha vida. Depois do ocorrido eu tive mais ou menos 1 hora de caminhada até a delegacia, sozinho, e 1 hora para pensar em tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Eu podia reclamar muito de tudo aquilo que estava acontecendo e simplesmente desistir dos meus grandes objetivos, ou juntar todos aqueles limões para fazer algo mais próximo que eu conseguisse fazer de uma limonada. E foi justamente isso que eu fiz. Eu olhei para o emprego do momento como a maior oportunidade da minha vida até então para crescer profissionalmente. Eu olhei para toda a bagagem casca adquirida como algo que me diferenciaria de outras pessoas que não passaram pelo mesmo. E durante os meses que eu voltei a andar de ônibus, saindo bem cedo de casa e voltando bem tarde, andando quadras e quadras até o ponto, tomando chuva, que eu faria o máximo para que aquilo não voltasse a acontecer. Então eu acrescento aqui que a primeira grande lição é que você vai receber as cartas e vai ter que jogar com elas. E reclamar que elas são piores ou melhores não vai mudar absolutamente nada. Ou você joga e joga para ganhar, ou você simplesmente tá fora do jogo. Exceto se você nasceu herdeiro, para algumas pessoas se casou bem, não é o caso, então é isso aí que te resta. Porque além dessas duas, eu só conheço uma terceira forma de ficar rico licitamente, que é trabalhar duro pra caramba e trabalhar certo, além de fazer algumas das outras coisas que eu vou mencionar aqui na sequência do vídeo. Segundo ponto que foi uma grande virada de chave pra mim foi ter conhecido a Juliana, que é minha esposa, que eu conheci não muito tempo depois de tudo isso, já estava em ascensão no novo trabalho, mas ela me motivou ainda mais, então meu crescimento foi exponencial e ela abraçou todos os grandes objetivos junto comigo. Ela provou que ela realmente queria construir algo junto comigo, isso foi fundamental, ou seja, o ambiente muda tudo. E isso também vale para as decisões que eu tomei de deixar algumas amizades que não me traziam muito ganho para trás e nutrir outras amizades que me faziam ser uma pessoa melhor e que me inspiravam. Ou seja, pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar ou que estavam construindo com a mesma ambição que eu. O terceiro ponto que impulsionou a minha chegada ao primeiro milhão era a consistência. Como eu trabalhava com vendas e passei a trabalhar com comissões, com metas, uma grande venda e uma grande comissão não me fazia acomodar, pelo contrário, me fazia ter mais gás para buscar a próxima e a próxima e a próxima. Isso fez com que eu fosse ganhando notoriedade por aquilo que eu fazia, porque eu fazia com excelência. Outras empresas queriam contar comigo, eu fui recebendo outras propostas para ganhar cada vez mais. A empresa onde eu trabalhava foi cobrindo essas propostas e eu virei uma máquina de casar interesses, ou seja, eu trazia negócios, trazia dinheiro para a empresa e em contrapartida eu ganhava uma fatia disso. Ou seja, quanto mais dinheiro eu trouxesse para a empresa, mais dinheiro eu ganhava. Só que para isso eu trabalhava 7 dias por semana, inclusive nas minhas férias. Às vezes eu viajava e tava lá com o telefone, tava lá negociando, tava lá fechando algum negócio. E para a maioria das pessoas isso é loucura. Férias são férias, final de semana é final de semana. Tem que desligar, tem que esquecer trabalho. E para mim não funciona assim. Eu pensava que justamente se a maioria das pessoas estava me incentivando a fazer isso, eram pouquíssimos que estavam dispostos a trabalhar em final de semana e férias. Logo, os que se propõem têm muito mais chances de serem recompensados. Era assim que eu pensava. Então nessa época eu passei a ganhar cada vez mais e os meus aportes cresciam. Eu não aumentava padrão de vida. Eu mantinha o mesmo padrão de vida lá de quando eu ganhava, por exemplo, R$2.000. E quando eu passei a ganhar 2, 3, 5 vezes isso, eu simplesmente pegava todo esse excedente e investia. Afinal de contas, o que aumenta de fato o patrimônio não é exatamente quanto você ganha, mas sim quanto você investe. Isso, inclusive, é uma coisa que eu foco muito dentro da comunidade 1% para dar todas as ferramentas para os alunos conseguirem identificar como poupar mais e efetivamente fazerem isso. Quarto ponto, se quanto eu invisto a longo prazo faz tanta diferença, todo o esforço a mais que eu fizer também vai acelerar meu enriquecimento. Antes, eu saía com os meus amigos, quando eles decidiam ir para um café, por exemplo, eu chegava lá e pedia só uma água, porque eu não queria gastar. Muitas vezes, em especial na adolescência, eu percorria longos caminhos a pé para poupar o valor da passagem para poder investir. Depois que eu tinha uma condição um pouco melhor, eu seguia vestindo Renner, nunca me apeguei a coisas de marca e nunca caí na armadilha do agora eu posso ostentar. Carro, eu tenho até presente data um HB20 aspirado 1.0 2019. E para muita gente isso pode parecer um grande exagero. Mas na verdade, se eu não preciso de algo, como por exemplo um carro de luxo, para que eu vou ter? Talvez para impressionar pessoas que não estão nem aí para mim? Agora, se for para dar mais conforto e segurança para a família, ou
se servir, como para muita gente serve, para ganhar mais dinheiro, aí sim pode fazer sentido. É tudo questão de motivação correta. Para mim, por exemplo, faz muito mais sentido eu passar na frente da loja da Porsche, olhar pro carro, achar ele um espetáculo e pensar, se eu quisesse, eu poderia comprar aquele carro agora à vista. E simplesmente ser feliz, seguir minha vida e saber que eu não preciso daquilo para ser feliz, e sim centrar as minhas forças, a minha energia e multiplicar coisas que façam bem para mim e para as pessoas que eu amo e não para os outros, para as pessoas que eu não conheço ou, como eu falei, que não se importam de fato comigo. Quinto ponto, investir com consistência nas coisas certas. E esse aqui é um ponto crucial. A rentabilidade média anual da minha carteira hoje é de 21%. Isso dado que eu tenho um perfil arrojado e principalmente porque eu sigo um método e eu não invisto por notícias, por momento, por sentimento. E o método que eu sigo se provou no tempo. Ele é adaptado para o Brasil e para o meu perfil. Que, diga-se de passagem, só é um perfil arrojado. Eu era bastante conservador quando eu comecei a investir, porque eu me propus a estudar muito investimentos. É isso que me libera para ser um cara arrojado, que fica extremamente confortável com isso e sabe exatamente o que está fazendo, buscando rentabilidades maiores sem abrir mão de segurança, e isso a longo prazo faz uma baita diferença em termos de multiplicação patrimonial. E esse método de investir globalmente de maneira diversificada, descorrelacionada e nas melhores classes de ativos e dentro delas, nos melhores ativos, aqueles que têm mais qualidade, é todo ensinado dentro da comunidade 1%, que é simplesmente um MBA de todos os pontos que eu tô trazendo nesse vídeo. O link para você se tornar assinante está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E dentro dos investimentos, diga-se de passagem, algo que ajudou bastante em determinados anos foi ter investido em Bitcoin e ter começado lá em 2018 e também ter aproveitado os ciclos cripto, ou seja, novamente, eu tô falando de conhecimento. Se eu não soubesse aproveitar os ciclos e que comprar a hora que comprar, quando vender e o que vender, a rentabilidade da minha carteira não seria tão alta como é. E, inclusive, dentro de investimentos, existem também vários macetes para você, por exemplo, não precisar pagar imposto, aproveitar isenções, fazer manobras legais, dá para fazer isso com ações, dá para fazer isso também com cripto. Aliás, eu já vou deixar a recomendação desse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu explico como não precisar pagar imposto de renda em criptomoedas. E eu também tô deixando aqui na descrição do vídeo o link para você abrir conta nas duas corretoras de criptomoedas que possibilitam essa manobra legal que eu explico nesse vídeo. Então eu recomendo que você abra conta nelas por esses links, até porque eles são links bonificados que dão bônus em cripto e em dólar. Sexto ponto fundamental para me fazer chegar ao primeiro milhão: empreender. E aqui é uma tecla que eu bato demais. Eu comecei fazendo jornada dupla, ou seja, eu ainda tinha um outro emprego e nas horas vagas, depois do horário, uma parte dos finais de semana, eu empreendia. E assim foi até que essa fonte de renda alternativa foi crescendo, a ponto de eu conseguir largar o outro trabalho para me dedicar só à minha empresa. E de que era a minha empresa? Daquilo que eu mais conseguia agregar na vida das pessoas. E que fica esse insight para você. O que você faz ou o que você tem habilidade em fazer que mais agrega ou que pode agregar mais na vida das pessoas? É justamente aí que está a grande chave e o caminho para empreender. Porque é um ganha-ganha. Quanto mais você agrega para as pessoas ou para as empresas, mais você tende a ser recompensado por isso. Eu comecei dando consultoria financeira, depois mirei em investimentos porque era a maior demanda das pessoas, aí vim pro digital e trago justamente essa lógica para ficar fácil para as pessoas entenderem que eu consigo entregar muito, que elas têm muito a ganhar com algo que eu tenho a oferecer e que o quanto elas têm a ganhar é muito maior do que aquilo que elas pagam para ter acesso. Exemplo disso é a própria comunidade 1%, onde as pessoas olham e pensam, eu vou pagar aqui 600, 700 reais para ter acesso a algo que vai me retornar em ganho 5, 10, 100 vezes ao longo do tempo. É a chamada decisão óbvia. E justamente o digital me proporcionou dar escala. Eu poderia dar consultoria para as pessoas e ensinar tudo aquilo que eu ensino dentro da comunidade 1% individualmente. Só que isso levaria meses e meses e mesmo que eu formasse turmas presenciais, eu conseguiria atender, por exemplo, 20, 30 pessoas no máximo. Sendo que no digital eu já consegui atender mais de 1.600 pessoas. Logo, a escala aumenta o número de pessoas beneficiadas, aumenta o número de recomendações, porque as pessoas que foram beneficiadas vão recomendar outras pessoas, e as minhas receitas a partir disso se multiplicam de maneira muito mais rápida. Eu cheguei ao primeiro milhão em 2021, aos 30 anos, e apesar de ser 6 anos depois de eu zerar o game lá com toda a história do carro, foram 16 anos do início desses grandes objetivos e do começo de colocar tudo em prática, trabalhar, estudar, me aprimorar, poupar e investir. E no segundo milhão eu cheguei em menos de 20% do tempo. Porque o segundo é muito, mas muito mais fácil. Por quê? Porque aí a gente entra no sétimo ponto, que é a lógica do esforço decrescente. Lembra dos grandes esforços que eu falei que fazia lá no começo para ganhar o que para muitos parece muito pouco? Pois bem, foram justamente eles que me garantiram essa condição. Do primeiro para o segundo milhão eu segui fazendo as mesmas coisas, empreendendo, poupando, investindo e tudo mais, só que com muito mais
conforto e viajando o mundo sem me preocupar agora com o preço do restaurante ou em deixar de fazer alguma coisa, deixar alguma experiência de lado porque eu achei que ela é muito cara. Então agora eu tenho uma recompensa muito maior, o que faz com que relativamente o meu esforço seja menor. Eu me esforço menos para poupar, mas o efeito dos juros compostos ao longo do tempo é simplesmente avassalador. E não é só em relação ao dinheiro em si, mas às atitudes. Coisas das quais eu abri mão lá no passado me entregam uma recompensa muito maior hoje. Agora eu vou trazer um exemplo prático aqui para você entender por que é tão mais fácil chegar no segundo milhão e da mesma forma é tão mais fácil chegar no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo, no 20º. Com exatamente o mesmo esforço, o mesmo nível de conhecimento, os mesmos investimentos. Vamos supor que o rendimento de uma carteira é de 15% em um determinado ano. Quando você tem 10 mil reais investidos, esses 15% em um ano representam R$1.500. Agora, quando você tem 1 milhão investido, esses mesmos 15% na mesma carteira de investimentos, sem nenhum esforço adicional, representam R$150 mil. Ou seja, uma vez que você bota tudo isso que eu tô falando em prática, você tende ao longo do tempo a precisar se esforçar cada vez menos para ter resultados cada vez maiores. E um ponto bônus aqui, o 8º ponto, é como perpetuar isso. E o ponto-chave aqui é mentalidade rica versus mentalidade pobre. E eu convido você a testar a sua mentalidade nesse exato momento. Se você receber de maneira inesperada 10 mil reais agora, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pois bem, a mentalidade rica pensa imediatamente em como fazer para multiplicar esse valor. Já na mentalidade pobre, a primeira coisa que vem à mente é como eu vou fazer para gastar esse dinheiro, quais bens ou qual bem eu posso acessar a partir de agora que eu tenho esses 10 mil reais extras. Agora me fala a verdade, o que veio na sua mente? Deixa aqui nos comentários, aliás, fica à vontade para comentar o que você quiser aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele, compartilha com pessoas que são importantes para você. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, já fica aqui o meu muito obrigado. Dito isso, eu espero muito ter te ajudado de alguma maneira com esse vídeo. Se sim, missão cumprida, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.